Oi, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Ego Transformado. Vou trazer aqui alguns comentários acerca do que o autor, o pensamento dele ao escrever esse livro. E esse livro foi muito importante pra mim, porque foi uma fase onde eu precisava transformar algumas coisas dentro de mim, principalmente o meu orgulho. A gente sempre, acha que o problema tá nos outros, enfim, mas às vezes há algo dentro da gente que precisa ser tratado. E nessa época Deus me chamou minha atenção nessa área do orgulho. E eu li esse livro, foi muito importante pra mim. Eu acredito que pra você também vai ser. Se você ficar comigo até o final, eu vou te trazer algumas ideias. Qual o pensamento do autor em relação a quando ele fala sobre essa questão do ego transformado. Bom, o livro central traz a ideia da liberdade do indivíduo, Essa liberdade que só é encontrada quando a gente começa a se enxergar, a olhar pra dentro da gente, encontrar a humildade e se libertar da necessidade constante de ficar pensando em si próprio. E eu achei muito interessante porque o exemplo central que o escritor traz é Paulo como referência, quando ele deixa ali alguns ensinos que está escrito ali na carta de Coríntios. Coríntios 3 e 4, ele traz essa referência para o livro. Quando Paulo está exortando, ensinando sobre a questão da gente deixar de lado até mesmo o que os outros pensam a nosso respeito, ou até mesmo o que a gente pensa. Fique comigo até o final que você vai entender um pouquinho sobre o que Paulo quis dizer quando ele disse isso, Bom, e Paulo traz essa ideia, da importância de você ter o orgulho transformado. E o autor vai mais a fundo, ele diz assim, que quando Paulo está usando essa palavra orgulho, ele está relacionado muito ao ego do ser humano, exatamente. O ego quando ainda não foi transformado. E o legal é que o autor ele traz 4 condições naturais do ego no ser humano, sendo elas vazio, atarefado, dolorido e frágil. Eu achei muito legal esse exemplo que ele trouxe para o livro, porque amplia o nosso entendimento em relação a conhecer quem nós somos realmente, E quando o autor fala que o ego, quando ainda não foi transformado, está preenchido por um vazio, como se tivesse um oco dentro da gente, sabe? Que tivesse um vazio tão imenso e a gente sempre corre atrás de mudança, de melhoria, ou até mesmo de não estar satisfeito com nós mesmos constantemente por fato de ter um espaço enorme, vazio, que às vezes é só preenchido mesmo com a presença de Deus, quando ele está no devido lugar nas nossas vidas, E a segunda condição natural do ego é atarefado, exatamente. E eu achei interessante porque o autor traz essa ideia, de que por que o ego ele tá constantemente atarefado? Porque ele sente a necessidade de ter a aprovação das pessoas. E isso faz com que ele se compare a outras pessoas. E quando ele vê que ele não tá legal, ele corre desesperadamente pra estar acima de tudo, acima de todos, ter o melhor corpo, a melhor família, a melhor casa. E às vezes a gente sabe que nem sempre a gente vai acertar em tudo, Então, e aí ele traz até essa ideia quando o Paulo fala, acho que deixa eu ler aqui pra vocês, é o Coríntios 4:3. Não, é o 4:6 que diz assim: nenhum de vós se enche de orgulho em favor de um contra o outro, Então Paulo traz essa ideia que a comparação não faz bem. E quando o seu orgulho não tá tratado, transformado, você tá atarefado, porque você sente a todo momento que você precisa provar para as pessoas que você tá bem, que você é o melhor, E às vezes não é bem assim que funciona, porque quando você tem essa parte na sua área transformada, você não se importa muito com o que os outros estão pensando a seu respeito. Você se preocupa mais em que você realmente pensa sobre si, sabe? E é muito louco isso. Quando você encontra esse estágio, você encontra realmente a liberdade, Que é isso que o autor traz, essa ideia. A liberdade que ela vem uma consequência do autoesquecimento, Quando você esquece até mesmo de si ou até mesmo do que os outros pensam a seu respeito. É muito legal isso. Bom, e a terceira condição, do ego natural do ser humano é dolorido. Exatamente. Às vezes a gente sempre tem essa ideia, de que as pessoas têm que aprovar tudo que a gente faz. E se por algum motivo alguém já deu uma olhada meio distorcida pra gente já se sentir incomodado, às vezes a gente nem dorme de noite, Mas enfim, isso é muito preocupante e não faz bem. Porque se você deixar que a forma como as pessoas reagem com aquilo que você faz ou aquilo que você é, e se você tiver sempre como base a reação das pessoas a seu respeito, cara, você vai viver numa corrida que não tem fim. Então é muito importante isso, você praticar mesmo esse autoesquecimento.
E aí quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente logo se magoa, né? E acha que o nosso sentimento tá ferido, mas na verdade não é o sentimento que tá ferido. É o ego que tá abalado. É o ego que tá ferido, né? Então a gente precisa entender e dar uma dosada nisso daí, porque às vezes prejudica a gente, né? E a quarta e última, né, condição natural do ego é frágil. Exatamente. E o autor, ele traz uma comparação a uma bola de bexiga, né? É como se uma bexiga tá cheia de ar ali, a qualquer momento ela pode estourar, porque alguma coisa vai tirar ali o seu equilíbrio. E é o que pode acontecer, né? Porque por que o ego natural ele é frágil? Porque é um excesso de superioridade com um complexo de inferioridade. Quando tudo isso tá muito bagunçado dentro de você, cara, você tá com excesso de sentimento dentro de você, você tá com excesso de tudo. E aí, a qualquer momento, você pode entrar em uma crise porque não tem o equilíbrio, o ego não está dosado. E eu gostei muito, sabe, desse livro, porque me ajudou a entender que eu precisava trazer o equilíbrio, sabe, pra minha vida nessa do orgulho e praticar esse autoesquecimento. E entender que nem sempre eu vou acertar e que tá tudo bem. E entender também que eu não sou a dona da razão, que às vezes a gente sabe, a gente carrega muito as nossas verdades, a gente às vezes acha que as pessoas não entendem a gente, mas na verdade é algo que precisa ser resolvido dentro da gente, sabe? E eu gostei muito desse ensino de Paulo, porque ele fala que ele nem julga a si mesmo. E é muito forte isso, porque Paulo tinha essa ideia, sabe, de que tanto as realizações quanto os pecados que ele cometia não poderia estar relacionado, conectado à identidade que ele era. Porque, por exemplo, as realizações, o que ele fazia era para a glória de Deus, não era para o mérito dele. E os pecados? Quando ele cometia, né, o pecado, ele sabia, ele tinha consciência, tanto é que ele fala, né, que ele era um dos maiores pecadores. E por que ele não deixava isso estar relacionado à sua identidade? Porque aquilo ele não poderia prender ele, não poderia paralisar ele de realizar o seu chamado. E ele entendia que o veredito já tinha dado. E qual era o veredito? Ele já havia sido justificado por Cristo. E que nenhuma condenação há, né, naqueles que estão em Cristo Jesus, que é isso que Romanos fala. Então isso estava bem esclarecido dentro de Paulo. Por isso que ele pratica, né, esse autoesquecimento. Porque ele entende que nem ele mesmo é digno de se julgar a si mesmo e nem julgar o outro. E entender que não compete a ele fazer isso. Ele precisa, ele tá numa luta por uma causa maior, sabe? E a gente tem que colocar isso em prática. Eu achei muito legal isso, sabe? Essa questão do autoesquecimento. E aí ele entende que o veredito já está dado, por isso ele tem um desempenho, sabe, alto. E não ele precisa ter um desempenho alto para alcançar o veredito. Não, ele já foi justificado. Nós já alcançamos, né, a graça, a justificação de Cristo. E por isso eu luto para fazer com que as pessoas ouçam sobre esse amor de Jesus. E entender ao mesmo tempo que isso não tem nada a ver, que as minhas realizações não me fazem melhor ou pior. Não, isso não deve ser a voz maior dentro de mim. Por isso a gente tem que lutar constantemente, né, para alcançar essa liberdade constante de pensar em si. E não é isso, né, que a Bíblia nos ensina. Na verdade a gente tem que esquecer de quem nós somos, deixar para trás e seguir em frente pensando que, cara, meu alvo é Jesus. E é o que me faz me motivar, né? E praticar esse autoesquecimento. Cara, isso foi muito importante pra mim, porque realmente me libertou, sabe? E isso nos ajuda, porque a nossa vida, né, nossa caminhada cristã é de momento altos e baixos. Tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar bem, mas no dia que a gente não estiver bem, a gente tem que entender quem nós somos filhos, e nós já fomos justificados, né, e que nenhuma condenação das pessoas a nosso respeito tem que nos abalar, e nenhuma condenação mesmo minha pode me abalar. É muito louco isso, sabe? Mas quando a gente entende isso, a gente encontra essa liberdade. Bom, enfim, eu acho que vou acabar por aqui, porque deu pra entender um pouquinho sobre o que o livro traz. Não vou entrar mais em assuntos, porque senão você não vai ler o livro, né? Então eu deixo essa recomendação aí pra leitura do livro Ego Transformado. E caso você já leu ou quer ler, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, comentar aí.
Enfim, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude, para que cada dia mais e mais você possa ter esse orgulho transformado, né? Um ego transformado em Cristo Jesus, para que você possa alcançar essa liberdade e deixar de lado, sabe, esse peso que você está carregando, essa necessidade de aprovação das pessoas, essa necessidade de estar atarefado e ao mesmo tempo te deixa frágil e isso tem te paralisado. Então, isso significa que você precisa ser transformada, assim como eu fui transformada, e isso está disponível a você. Bom, enfim, é isso. Beijo.